Olá pessoal, é uma alegria muito grande realizar essa palestra. Quero começar dizendo que fiquei muito feliz quando recebi o convite do Luciano para fazer parte desse trabalho maravilhoso que ele tem realizado. E eu fico sempre muito grato quando tenho a oportunidade de preparar uma aula ou de elaborar uma palestra, porque é uma chance para mim mesmo de rever conceitos, de recordar ensinamentos, e a doutrina espírita, como é uma doutrina dinâmica, que está sempre atualizada, exige esse estudo constante da nossa parte. Então, eu tenho consciência de que quando eu preparo uma exposição para outras pessoas, o primeiro a ser beneficiado sou eu mesmo. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, cujo título é O Cristo Consolador. Na minha singela opinião, esse é um dos capítulos mais bonitos colocados por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele nos recorda da figura de Jesus na sua feição mais amorosa, o Consolador que Deus enviou para a Terra. Jesus, governador espiritual do nosso planeta, espírito de uma categoria crística, evoluído num patamar que nós ainda não conseguimos entender direito, tamanha evolução que ele tem, toma conta de todos nós com muito amor, com muito carinho. Jesus foi responsável pela elaboração do nosso planeta. A Terra tem mais de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Desde aquela época, da época da sua criação, Jesus já estava no comando. Recebeu diretamente de Deus a incumbência de preparar esse planeta para servir de palco para a evolução de bilhões de criaturas. Dentre essas criaturas estamos nós, que já vivemos aqui muitas vezes, reprisamos cenas do nosso aprendizado, repassamos experiências e, através das múltiplas existências, temos conquistado vagarosamente a nossa evolução espiritual. A Terra é um maravilhoso educandário e nós somos alunos matriculados nessa escola bendita. Através da repetição das nossas experiências, nós vamos adquirindo cada vez mais conhecimentos, nosso espírito vai amadurecendo e nós então conquistamos condições para habitarmos mundos mais adiantados, mais evoluídos. Por enquanto, esse é o nosso lugar, condizente com o grau da nossa evolução espiritual e moral. Nós já nos adiantamos muito intelectualmente. Se formos comparar as existências passadas que já tivemos com as nossas vidas mais recentes, percebemos que andamos muito desde a nossa criação. Temos evoluído constantemente, ainda que devagarinho, ainda que de forma imperceptível, nós vamos avançando. E hoje podemos ter certeza de que estamos muito mais à frente do que estávamos algumas encarnações passadas. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, quando Kardec coloca a questão das 3 revelações e fala de Moisés, nós percebemos isso. Moisés nasceu 1500 anos aproximadamente antes de Jesus. Ele teve a missão de tirar o povo hebreu do Egito, que vivia numa condição de escravidão, e de fazer ressurgir entre aquele povo a imagem de um Deus único. Os egípcios, a exemplo de outros povos da época, eram politeístas, adoravam inúmeros deuses. O deus da guerra, o deus do sol, o deus do dia, o deus da noite, o deus da vida, o deus da morte. Para cada um deles existia um sacrifício, um ritual, algum tipo de adoração específica. E assim eles viviam e levavam as suas experiências adiante. Os hebreus, na condição de escravos dos egípcios, há muito tempo, começaram a incorporar alguns desses hábitos de adoração dos deuses. E Moisés, então, recebe mediunicamente, um dia no deserto,
a incumbência de tirar o povo hebreu do Egito. Saindo da terra do faraó, ele começa a relembrar a importância da figura de um Deus único, a crença monoteísta dos hebreus, dos judeus antigos, ela é ressurgida, ela volta através da palavra de Moisés. Com muita dificuldade, compreensível, o povo daquela época era bruto, era violento, não tinha a moral tão desenvolvida quanto nós temos hoje. E quando eu digo o povo daquela época, eu quero dizer nós mesmos em encarnações passadas. Nós éramos brutos, nós éramos violentos, nós não tínhamos uma moral muito desenvolvida. Então Moisés, sabiamente, num recurso didático muito inteligente, fez com que os mandamentos que ele trouxe para o povo fossem uma mistura de leis civis com leis religiosas. Então as pessoas, através do temor, acabavam praticando bons atos, acabavam tendo uma vida digna e honesta, mais por temerem serem repreendidos do que por entenderem que realmente aquilo seria bom para a sociedade. Esse mesmo tipo de pensamento, alguns séculos depois, foi utilizado pela Igreja Católica, quando ameaçava com as penas eternas do inferno quem pecasse, não é? Então, os católicos, os seguidores do catolicismo, eles acabavam seguindo as recomendações da Igreja, não apenas porque eram pessoas boas ou porque tinham bons desejos, mas porque eles tinham medo de irem para o inferno. Esse foi um recurso didático usado lá no passado, que hoje não faz mais sentido. Com a nossa compreensão mais desenvolvida, com o nosso entendimento mais adiantado, nós conseguimos então seguir a boa moral, seguir o comportamento íntegro, porque achamos que isso é certo, e não apenas porque nós tememos uma consequência ruim para o nosso futuro. Antigamente não era assim. Voltando a falar de Moisés, então, ele apresentou para os hebreus a figura de um Deus punitivo, de um Deus vingativo. Quem fosse contra as suas determinações sofria as consequências da sua ira. Esse foi um recurso didático que Moisés usou para convencer o povo daquela época de que era necessário seguir os mandamentos que ele apresentara para aquelas pessoas. Então, as histórias alegóricas da expulsão de Adão e Eva do paraíso, da ocorrência do dilúvio por causa de um descontentamento de Deus com o comportamento da humanidade e tantos outros casos presentes no Antigo Testamento mostram essa figura do Deus vingativo e de que pune aquele que não age de acordo com as suas regras. Passam-se 14, 15 séculos e surge a figura de Jesus na Terra. Nascido na Palestina, na Galileia, o Mestre querido vem modificar a imagem de Deus para aquele povo, que também continuava sofrido, que também continuava sob o jugo dos romanos. Se antes os hebreus estavam cativos no Egito, na época de Jesus eles eram subjugados pelos romanos. Pagavam altos impostos, tinham que se sujeitar às leis muitas vezes injustas impostas pelo César, não é? E isso levou a um estado de descontentamento muito grande naquela época. Eles esperavam então um Messias que surgisse para libertar os hebreus das mãos dos romanos. E Jesus nasce como o Messias prometido. Ele vem cumprir as profecias que os antigos hebreus haviam feito a respeito dele. Só que diferente do que o povo esperava, ele não veio como um guerreiro, como comandante de um exército. Ele não veio dar a liberdade material ao seu povo. Ele veio promover a liberdade espiritual. Uma liberdade calcada no amor, na retribuição do mal com o bem, no serviço ao próximo. Uma das imagens mais bonitas do Novo Testamento, na minha opinião, é lava-pés. Momentos antes da última ceia, Jesus se coloca na posição de um servo muito humilde para lavar os pés dos seus apóstolos. No tempo de Jesus, as pessoas caminhavam muito,
viajavam longas distâncias a pé, alguns possuíam sandálias, outros nenhum tipo de calçado, e por isso, quando chegavam ao seu destino, seus pés estavam muito sujos, machucados, às vezes sangrando. Então, o funcionário mais humilde da casa onde eles iam se hospedar era encarregado de lavar os seus pés. Pegava uma bacia, água, perfumes, uma toalha limpa, seca e lavava os pés. Esse estava ali servindo os visitantes que chegavam na casa do seu Senhor. Antes da última ceia, Jesus assume esse papel do servo e lava os pés dos apóstolos, mostrando num exemplo magnífico de humildade que o maior é aquele que serve, que o mais importante é aquele que está a serviço do seu próximo. A vida inteira de Jesus foi um exemplo constante de serviço e de humildade. Através dos seus exemplos, ele nos ensinou que o amor sempre vence. Ele veio então com a missão de desconstruir aquela imagem do Deus vingativo e punitivo e substituí-lo pela imagem de Pai amoroso e misericordioso. Jesus, questionado pelos sábios da época sobre qual seria o maior dos mandamentos, responde que todas as leis antigas, todas as recomendações dadas por Moisés e pelos profetas poderiam ser resumidas em 2 mandamentos apenas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus passa essa receita de felicidade para nós, amar ao próximo como a nós mesmos, ele desvenda todos os segredos que poderiam existir, porque quando você ama o outro como ama a si mesmo, você passa a fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. E o contrário também, você passa a não fazer mais para o outro o que não gostaria que fizessem para você. Moisés apresentou, dentre os 10 mandamentos, muitas proibições. Não matar, não roubar, não cobiçar o que é do outro. Quando a gente ama o outro como ama a nós mesmos, isso está implícito. Olha que beleza que é o ensinamento de Jesus. Nós não fazemos nada para o nosso semelhante que não gostaríamos que nosso semelhante fizesse para nós. Então, isso foi uma grande revelação que Jesus trouxe. Amar o próximo como a nós mesmos. E, em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus, cultuar a natureza, ser grato pela nossa vida, da forma como ela se apresenta. Nós temos dificuldades, isso é normal. Há pouco eu falei que a Terra é um bendito educandário, uma escola onde todos nós estamos matriculados. Como que um aluno vai ser testado na escola se ele não for submetido a provas, não é? A prova vai medir o nível de conhecimento do aluno. Os testes que se nos apresentam durante a vida são as provas pelos quais passamos nessa escola bendita também. Dificuldades de emprego, dificuldades de relacionamento, tolerância para quem pensa diferente da gente, tudo isso vem para o nosso crescimento, vem para o nosso aprendizado. E no meio de tudo isso vem a imagem consoladora de Jesus. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Eu tenho para mim que toda pessoa que procura uma casa espírita, uma igreja católica, um templo evangélico, vai lá movida por algum desejo. A maioria das pessoas vão movidas por desejos de consolo. Elas querem algo que lhes dê esperança, elas querem algo que lhes conforte. Pode ser que algumas delas tenham em casa parentes muito queridos que estão doentes, desenganados pelos médicos. Outras podem ter já passado pelos episódios de desencarnação de seres muito queridos. Uma mãe, um pai, um filho, uma esposa, um companheiro, que já não habitam mais o mundo dos encarnados e vivem no plano espiritual, deixando saudades. Essas pessoas que ainda permanecem aqui na Terra podem procurar os templos religiosos para receberem algum tipo de consolo. Numa sociedade como a nossa, não é? Que a economia
está um pouco balançada já há algum tempo, tem muita gente que recorre a uma casa espírita porque está desencantada com o seu emprego, ou, melhor dizendo, com a falta de emprego. O desemprego é um mal que atinge muita gente nas grandes cidades. Hoje, mais do que no passado, as pessoas dependem muito do seu salário para viver. E a falta de uma entrada fixa todos os meses provoca, então, desespero em alguns. Faz com que a vida se torne mais difícil. E eu digo hoje, mais do que no passado, por quê? Porque a geração dos meus avós, por exemplo, tinham muitos filhos. A minha mãe teve 9 irmãos. Hoje é inviável a gente pensar criar 9 filhos, não é? Mas na época dela isso até que era comum. Família com 6, 7, 8 crianças. E por que que hoje é mais difícil do que antigamente? Porque antigamente muitas pessoas tinham dentro do próprio quintal uma pequena horta, algumas árvores frutíferas, podiam colher lá laranja, limão, manga, tinham criação de galinha, um porquinho, quem sabe. A questão da alimentação estava meio que resolvida ali e as contas eram poucas para se pagar. Uma conta de luz, uma conta de água, não é? Criavam-se os filhos passando a roupa dos mais velhos para os mais novos, escola era mais ou menos como desce, e assim as pessoas iam crescendo, iam aprendendo a se virar na vida e tiveram também a sua evolução. Hoje as coisas estão um pouco diferentes. Nós criamos algumas necessidades que agora são despesas para nós. E isso não é ruim, não, porque a sociedade moderna conta com uma tecnologia que não tinha no passado. Hoje, uma pessoa estando empregada ou não, ela tem conta de luz para pagar, tem conta de água, tem a conta do telefone celular, tem a conta da internet, a conta da TV a cabo. Tudo isso são necessidades do mundo moderno. E tudo isso reflete o desenvolvimento da inteligência do ser humano. Olha que coisa maravilhosa! Nós, através do tempo, evoluímos intelectualmente e conquistamos conhecimentos para desenvolvermos todas essas tecnologias. A tecnologia, por exemplo, que me permite falar com vocês através da tela de um celular, de um computador. Hoje em dia, alguém que tem um filho estudando em outra cidade, seja essa cidade no interior da capital da onde a pessoa mora ou em outro país do outro lado do mundo, é muito mais fácil se comunicar com essa pessoa. O pai e a mãe podem ver o filho através da tela de um telefone celular. E antigamente precisava escrever uma carta, esperar algumas semanas, quem sabe mais de um mês para essa carta ir, dava resposta, demorava para voltar também, e assim as notícias tardavam a chegar. Hoje em dia é tudo instantâneo, não é? Graças a Deus é assim, porque nós vamos caminhando, descobrindo, ultrapassando os nossos limites. E isso é fruto do desenvolvimento da nossa inteligência. Desde o início da humanidade foi assim. Se voltarmos lá no tempo das cavernas, quando o homem lutava pela própria sobrevivência, caçando, batalhando diariamente pelo alimento, e compararmos com as facilidades que nós temos hoje, nós vamos constatar como Deus tem sido bom para todos nós. É verdade, não é, meus amigos? Hoje, se uma pessoa tem determinada doença que antigamente matava, ele pode se tratar tomando, por exemplo, um simples comprimido de tamanho minúsculo. Uma cirurgia que era totalmente invasiva, precisava fazer grandes cortes no corpo, sujeito a infecções de toda espécie, hoje é resolvida por cirurgias feitas em vídeo, não é? Um pequeno furo onde entra uma câmera, um outro pequeno furo onde entra um bisturi eletrônico e a coisa se resolve com pouco tempo de internação e uma grande taxa de sucesso. Imaginem as épocas passadas onde ainda não haviam descoberto a penicilina, os antibióticos não existiam. Uma simples enfermidade que hoje é tratada com uma semana de remédio poderia levar a óbito. Então, nós temos que dar graças a Deus. Evoluímos e evoluímos bastante. Estamos nos melhorando cada dia mais intelectualmente. E nós temos que nos melhorar também moralmente, para que intelecto e moral sejam duas asas do mesmo voo, não é? Emmanuel tem
feito essa imagem, já fez essa imagem certa vez, falando que a pessoa que desenvolve só a inteligência, ela fica capenga para voar, ela tem uma asa só fortalecida, então não consegue alçar grandes voos. Agora, quando ela desenvolve a moral junto com a inteligência, então o espírito sobe e vai para lugares que nós ainda não conseguimos imaginar. Mas nossa caminhada não é fácil. Nós cometemos muitos enganos, nós caímos muitas vezes, e nessas quedas é preciso coragem para nos reerguermos, porque algumas quedas realmente são muito violentas. Nós ficamos abatidos, nós precisamos do consolo. Como eu disse, as pessoas procuram os templos religiosos em busca de algum tipo de esperança, em busca de algum tipo de resposta. A enfermidade, a morte, o desemprego, a dificuldade financeira, tudo isso faz parte da vida de todos nós. Então, quando alguém adentra uma casa espírita em busca dessas respostas, ele encontra a figura de Jesus, o Cristo Consolador. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec reproduz 2 trechos do Evangelho cristão tradicional. Vou ler para vocês. Primeiro, Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A outra passagem que Kardec destaca aqui é do evangelista João, que no seu capítulo 14, versículos 17 a 26, fala: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai em meu nome enviará, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O jugo de Jesus é leve e o seu fardo é suave. Ele enviará outro Consolador que ficará conosco eternamente e que lembrará dos seus ensinamentos. Jesus estava prevendo a chegada do Espiritismo na Terra. Como governador do planeta, administrando os nossos destinos desde a sua criação, Jesus foi responsável por tudo o que existe hoje na forma como nós conhecemos. Auxiliado por outros espíritos crísticos, que nós podemos chamar de engenheiros siderais, de geneticistas espirituais, Jesus elaborou os planos que conhecemos no reino da natureza, no reino animal, no reino mineral. Elaborou o nosso corpo perfeito, essa máquina perfeita que serve de morada para o nosso espírito enquanto aqui estamos encarnados. Jesus tem o controle de tudo desde o início dos tempos aqui na Terra. Ele é um representante direto de Deus. Ele tem condições espirituais para isso, para ser um representante direto de Deus. Jesus atingiu um grau evolutivo tamanho que comunga dos pensamentos de Deus. E como governador espiritual do planeta, ele preparou a Terra para ser o palco, então, da nossa evolução. Jesus, conhecendo os destinos da humanidade, os percalços pelos quais nós passaríamos, prometeu aos seus discípulos que mandaria o Consolador prometido. Esse Consolador veio na época certa. Ele disse que naquela época os apóstolos não poderiam compreendê-lo, não poderiam recebê-lo. E por que isso? Porque a humanidade, que éramos nós encarnados antes, não é? Na época de Jesus, não tínhamos condição mental para isso, não tínhamos maturidade espiritual para isso. Da mesma forma que quando vivíamos lá no tempo de Moisés, não tínhamos condições de entender o Deus amoroso e precisávamos daquela imagem feita, então, pelo grande legislador hebreu do Deus punitivo.
Mais adiantados, passados alguns séculos, recebemos a mensagem de amor de Jesus e compreendemos então que Deus é Pai misericordioso e amoroso. E passado depois, mais 18 séculos, quando chega Allan Kardec, em 1857, com a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, o Espiritismo vem cumprir essa promessa de Jesus de ser o Consolador prometido. O Espiritismo relembra os ensinamentos de Jesus, traz ao nosso conhecimento outros fatos que não tínhamos condições de entender na época e vem pregar a moral de Cristo novamente na Terra. É o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, meus amigos, e traz como principal figura a imagem de Jesus com seus exemplos de perdão, com seus exemplos de amor, com seus exemplos de serviço ao próximo. Quando Jesus diz que o fardo é leve e o seu jugo é suave, ele quer nos mostrar que nós não devemos nos preocupar quando caímos. Há pouco eu falei que na nossa evolução nós temos algumas quedas muito violentas às vezes, não é? Mas essas quedas devem ser encaradas como aquelas quedas que uma criança tem quando está aprendendo a andar. Um bebê aprendendo a caminhar, quantas vezes vai ao chão? Inúmeras, não é? E ele fica ali parado, fica caído, fica desanimado? Que nada. Ele levanta logo em seguida, não é? Se apoia em algum móvel, se apoia no sofá. Se alguém lhe estende a mão, ele pega a mão do pai, da mãe, do irmãozinho e põe-se a caminhar de novo. E vai meio trôpego, meio balançando, meio sem equilíbrio, até que conquista a confiança e sai caminhando, sai andando e sai correndo. Nós somos assim também. Nosso espírito evoluindo eternamente, através das nossas infindáveis encarnações, estamos aprendendo a caminhar, falando figuradamente. Nós caímos, é verdade, mas nós temos oportunidades de levantar cada vez que nós caímos. O antigo samba muito famoso dizia: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso que nós devemos fazer cada vez que nós nos vemos numa situação de desequilíbrio, cada vez que nós percebemos que nós falhamos, cada vez que nós nos pegarmos com a consciência pesada por termos cometido algum ato contra a nossa própria ética, a nossa própria moral, nós temos a oportunidade de nos corrigirmos. Deus dá essa oportunidade para a gente. Jesus, quando instado pelo povo a opinar sobre a mulher adúltera, que fora pega em flagrante adultério, e naquela época o adultério era uma coisa punida terrivelmente com a lapidação, não é? A pessoa era colocada em praça pública e era apedrejada até a morte. Essa mulher foi levada até Jesus e eles disseram: mestre, ela foi pega em adultério. O que o senhor recomenda fazer? Jesus sabia que a lei mosaica mandava apedrejar, mas ele reflete por alguns momentos, fica em silêncio e depois responde: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Qual de nós nunca errou? Quem de nós nunca cometeu um ato que pode ser condenado por outra pessoa? Então, nós não podemos nos constituir juízes de ninguém. Nós não temos o direito de fazer julgamentos sobre a vida alheia. Nós, se hoje desfrutamos de uma posição melhor em termos de esclarecimento espiritual, já tivemos um passado tenebroso. Sim, tivemos sim. Certamente cometemos alguns crimes que hoje nós consideraríamos terríveis. Nós podemos ter enganado muitas pessoas. Nós podemos ter prejudicado muitas pessoas. Nós, através das nossas decisões e dos nossos atos, podemos ter magoado profundamente o coração de seres muito queridos a nós. Isso no passado, não é? E o que Deus fez? Nos puniu? Não, nos deu novas oportunidades para nos emendarmos, para corrigirmos os nossos erros e repararmos as nossas falhas. Então, através desse bendito mecanismo de regeneração que se constitui nas reencarnações, nós voltamos à arena terrestre. Nós recebemos dentro da nossa própria casa, constituindo-se em membros de nossa própria família, aquelas pessoas que nós prejudicamos no passado. E essas pessoas voltam aos nossos cuidados para agora nós compensarmos esse mal que fizemos a elas. Alguns companheiros de doutrina espírita
insistem na ideia de que o mal é necessário na Terra, de que o sofrimento é necessário para a evolução do espírito. Isso não é verdade, meus irmãos. Nós erramos, é verdade. Isso é uma realidade. Mas nós podemos reparar os nossos erros através do amor. Se, por exemplo, uma pessoa foi responsável por outros perderem a visão por causa de trabalhos forçados noturnos, más condições de iluminação, enfim, ele pode, em vez de nascer cego numa próxima encarnação, que seria uma forma de compensar esse mal que ele infligiu aos outros no campo da visão, em vez de nascer cego, ele pode vir como um grande empresário do ramo óptico, empregar muitas pessoas, dar trabalho a quem precisa e patrocinar pesquisas na área visual. Desenvolver lentes, desenvolver óculos, desenvolver tecnologias que ajudem aqueles deficientes visuais a conseguirem enxergar novamente. Seria uma forma de compensar o mal que ele fez com o bem agora. E Jesus nos ensina isso, não é? Pagar o mal com o bem. Em um de seus discursos, ele disse que quando as pessoas nos obrigarem a caminhar 1000 passos com elas, que nós, de boa vontade, andemos 2000. Se alguém nos pedir a capa, que nós entreguemos a capa e mais a túnica. Jesus disse que quando nós formos convidados para jantar na casa de alguém, nós sentemos nos últimos lugares, deixando os primeiros lugares para aqueles que se julgam mais importantes do que nós. Isso tudo é sinal de humildade, isso tudo é sinal de reconhecimento que nós podemos falhar, que nós somos seres falíveis. E, tendo a consciência disso, nós temos que ser misericordiosos com os outros, como Deus é misericordioso conosco. Quando Jesus fala que nós devemos, ao darmos uma festa, não convidarmos aqueles que têm condições de retribuírem com um convite para nós irmos à casa deles também, mas sim convidarmos os pobres e os estropiados, o que ele está querendo dizer? Que nós devemos usar os nossos recursos para amenizar o sofrimento alheio. Todos nós estamos no mesmo barco aqui na Terra. Todos nós estamos navegando para o mesmo destino, que é a evolução espiritual. Usando a imagem de novo de uma escola, nós podemos estar hoje numa determinada série, e outros estão em séries mais atrasadas e outros estão em séries mais adiantadas. Cada um de nós tem um grau específico de conhecimento e de compreensão acerca das coisas da vida. Não é justo eu querer julgar aqueles que não conquistaram ainda a compreensão que eu já conquistei, condenando-os, dizendo que eles estão errados, pré-julgando os seus comportamentos. Da mesma forma que eu não gostaria que aqueles que estão mais adiantados do que eu me julgassem também por causa dos meus enganos. Todos nós somos fadados ao progresso. A lei do progresso é inexorável. Todos nós o atingiremos mais cedo ou mais tarde. Quanto mais nos ajudarmos, quanto mais nos auxiliarmos, esse progresso virá mais rápido para cada um de nós. Eu costumo dizer para os alunos do curso lá do centro onde eu colaboro que o Evangelho é como se fosse um grande livro de receitas. Quando uma pessoa quer fazer um bolo, por exemplo, ela vai pegar a receita que indica quantas colheres de fermento ela tem que colocar, quantas xícaras de farinha, quantos ovos, quanto tempo tem que deixar no forno para que o bolo cresça e fique gostoso. Se a pessoa não seguir a receita do bolo, ele não dá certo. Se ela colocar mais fermento do que o necessário, querendo que ele cresça mais e tenha um volume melhor, quem conhece culinária vai saber que às vezes com mais fermento o bolo não cresce, ele embatuca, não é? Se ela coloca mais ou menos farinha, a massa fica difícil de ser cozida, fica dura, fica solada, enfim. A receita existe para ser seguida e para deixar o bolo bonito e gostoso. Na nossa vida nós temos o Evangelho como a receita da felicidade. E o Evangelho é muito simples de ser seguido, porque as coisas que ele relata são simples. O Novo Testamento traz a vida de Jesus, alguns fragmentos da vida de Jesus. E a vida de Jesus
foi de serviço e de amor ao próximo. Foi de perdão, foi de compreensão, foi de tolerância. Então, com um pouco esforço da nossa parte, nós conseguimos imitar Jesus. Nós conseguimos nos espelhar no seu comportamento para que nós vivamos melhor. Seguindo o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, na parte das instruções dos Espíritos, nós temos um comentário que diz o seguinte: o Espírito da Verdade disse: Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Olha que coisa bacana. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Isso significa que uma pessoa sem cultura, que não tem acesso à educação formal, às vezes até mesmo analfabeto que não sabe ler, não é por isso que ela é um espírito atrasado. Se ela tiver amor no coração, se ela fizer o bem, ela pode ser muito mais evoluída do que outros supostos doutores, como eram os doutores da lei da época de Jesus. Então, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo, também não menosprezando a cultura. O Espírito da Verdade vem convocar os espíritas a se melhorarem intelectualmente, porque faz parte da nossa tarefa enquanto encarnados promovermos a melhoria no planeta Terra, não é? Nós estamos aqui com o objetivo de nos adiantarmos e de promovermos também a evolução do planeta. Conforme o nosso adiantamento, o planeta se adianta também. Muitas pessoas falam da regeneração, dessa transformação que a Terra está passando. Vamos deixando de ser um mundo de expiações e provas para conquistarmos o patamar de mundo de regeneração. Isso acontecerá não através de um cataclisma, não através de um fenômeno que destrua o planeta e faça ressurgir um novo, não. É essa mesma Terra que estará aqui quando for um mundo de regeneração. Como a mudança se operará? Através da nossa própria mudança, através da nossa evolução. Os seres humanos melhores promoverão um planeta melhor. Essa é a regeneração esperada por Deus. A nossa melhoria provocará a melhoria da Terra. Então, além de nos amar, nós devemos nos educar também. Quanto mais nós evoluirmos na moral e no intelecto, com mais rapidez chegaremos ao patamar de mundo de regeneração. Isso o Espírito da Verdade coloca ali nas instruções dos Espíritos do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele completa mais. O cristianismo tem a chave de tudo. Os males que nele se enraizaram são de origem humana. A interpretação que nós damos às palavras de Jesus, muitas vezes distorcendo os seus ensinamentos, elas provocaram enganos que se perpetuaram por vários séculos, não é? E aí o Espiritismo vem, então, como sendo a terceira revelação para nos mostrar que tudo é muito simples. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos praticar o amor, meus amigos. Vamos praticar a caridade em todas as formas que ela se nos apresenta. A caridade material, socorrendo com o alimento, o agasalho e o remédio aqueles que são mais necessitados do que nós. E a caridade moral também, que se consiste na tolerância, que se consiste na indulgência, na benevolência, na compreensão de que todas as pessoas que vivem no mundo estão em busca da felicidade, assim como nós mesmos estamos em busca da nossa própria felicidade. E nessa procura nós nos enganamos muitas vezes, nós tropeçamos, não é? Nós pegamos caminhos equivocados e por isso contamos com a tolerância e a benevolência alheia. Por que quando os outros se equivocam nós também não vamos tolerá-los e usar da nossa indulgência para com eles? Isso é o que Jesus espera de nós, isso é o que Deus espera de nós. Quando falamos em Cristo Consolador, me vem à cabeça a imagem do nosso querido Chico Xavier. Chico foi a exemplificação do homem de bem que está descrito mais à frente ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu me lembro de um caso acontecido lá em Uberaba, narrado por um dos biógrafos do Chico, que dizia o seguinte:
Alguns visitantes foram passar o final de semana em Uberaba, visitando os trabalhos promovidos pelo Chico, e aí depois da sexta e do sábado, da psicografia, das mensagens evangélicas, no domingo eles almoçaram com o Chico, e depois do almoço, como era de costume, o Chico saía para fazer uma peregrinação pelos bairros mais pobres de Uberaba. E esses visitantes o acompanharam e perceberam que o Chico conhecia todo mundo pelo nome, não é? Chegava uma criança perto dele, ele pegava um pouquinho de bala no bolso do paletó, dava para essa criança e perguntava: como está sua mãe, Joãozinho? Como está o seu pai? O seu tio Pedro melhorou? E o seu cachorrinho, o Tico-Tico, está bom? Ele estava com a perna machucada. Ele fazia isso com uma, com duas crianças, com 10 crianças, e isso surpreendia aqueles visitantes que estavam acompanhando. Como que o Chico conseguia lembrar de tanto nome assim, de tanta gente assim? Ele chegava na casa de alguém e falava: Dona Maria, com licença, como está a senhora? Melhorou do resfriado? E o seu filho, Marinho, está melhor? Ele estava com problemas na escola, está conseguindo estudar mais? E assim ia e perguntava, citava nomes, ia falando. Ao final daquela tarde de domingo, então, Chico tinha visitado dezenas de casas e lembrado do nome de centenas de pessoas, citado uma por uma o problema de cada um. Então, quando eles estavam voltando para a residência do Chico, uma das pessoas perguntou assim para ele: puxa vida, Chico, como que você se lembra do nome de tanta gente assim? É incrível, você não se esquece de ninguém? Aí o Chico responde para ele assim: puxa, meu filho, quem ama nunca esquece. Quem ama nunca esquece. Olha só que coisa maravilhosa. O amor que Jesus tem por nós, o amor que Jesus tem pela humanidade, faz com que ele não se esqueça de nenhum de nós. Ele nos conhece pelo nome, ele sabe onde nós moramos, conhece os nossos problemas, as nossas aflições, ele tem ciência das nossas dificuldades e ele está sempre pronto a nos socorrer quando nós precisarmos. Jesus nos ama. Jesus enviou o Espiritismo como consolador prometido, mas acima de tudo, não é preciso ser espírita para ser ajudado por Jesus, da mesma forma que não é preciso ser católico, não é preciso ser evangélico, não é preciso ter religião. Jesus é o nosso governador. Ele ajuda a todos nós, independente da nossa condição. Se nós nos ajudarmos, o trabalho dele fica mais fácil e nós podemos nos ajudar seguindo aquela receita que eu falei que está contida no Evangelho. A receita do bolo da felicidade. Praticar o bem, perdoar, tolerar as diferenças e amar. Amar muito, amar sempre, sem impor nenhuma condição, sem fazer nenhum julgamento, sem ideias pré-concebidas. Amar pelo amor, como Jesus nos ama, como Deus nos ama. Agradeço muito a atenção de vocês e desejo que todos fiquem em paz, sigam as suas vidas, certos de que Jesus está ao nosso lado e de que nada na terra acontece sem o seu conhecimento. Nada na terra acontece sem a permissão de Deus. Então, meus amigos, não nos alarmemos, não temamos o futuro. Por mais delicada que seja a situação que estamos vivendo, tenhamos certeza de que Jesus está ao nosso lado, que Ele estende as suas mãos amorosas para aquele que sofre, que Ele está pronto a acolher em seus braços aquele que não consegue caminhar. Jesus é a nossa fortaleza, Jesus é a nossa esperança, Jesus é o nosso exemplo. Vamos segui-lo. Que Deus nos abençoe e nos proporcione dias de muita paz e de muita alegria. Fiquem com Deus.